E eu quero trazer uma mensagem de Deus para você neste momento. E o tema desta mensagem, o Deus de aliança. Esta mensagem que vai impactar a sua vida. E eu convido a você também, você gosta de ouvir aqui a palavra de Deus, vai lá no nosso canal do YouTube, conheça o nosso canal, procura Valdemir Costa PB, Valdemir Costa PB, você vai lá no nosso perfil, aí se você não é inscrito, se inscreva, toca no sineco de notificações, curta as mensagens, peça oração também. Olha, tem sido uma bênção, viu? Temos muitas pessoas aí, tem comentado muito, falado e temos trazido estes temas que é para a nossa vida, nosso elevo espiritual, e Deus, claro, tem nos abençoado. Amém? Eu estava meditando hoje nesta mensagem, pedindo a Deus aqui uma direção, e Deus nos dá esta mensagem, o Deus de aliança. Aliança de Deus com você é um compromisso eterno de amor, proteção, fidelidade, selado pelo sangue de Jesus. Não é um acordo superficial, como o homem faz, Os tratos das pessoas, os acordos, as alianças humanas, a de Deus. Eu quero, através desta mensagem aqui, mostrar para você este pacto, esta aliança que Deus fez com o seu povo, e o Deus que cumpre, um Deus que não mente, um Deus verdadeiro. E aqui, queridos, e aqui a gente observa isso, que não há acordo, nada superficial, mas é uma conexão profunda, onde ele promete cuidar da sua vida, realizar maravilhas e nunca esquecer suas promessas, adotando-a como filho especial. Então, amados, amadas, eu quero trazer alguns pontos quando nós falamos sobre aliança, E aqui uma aliança eterna. Deus não se esquece de suas promessas e sempre cumpre sua parte. Então você que tem uma visão espiritual, você que tem buscado, eu falo para você que tem tido esta intimidade com Deus, não é somente irmos a uma igreja, irmos a um culto, irmos a uma missa, fazemos um momento ritual, como se eu tenho que ir aquele dia, tem que ser ali, mas esta aliança com Deus, ela opera todos os dias. É uma busca contínua da sua presença. E a nossa vida é isso. Todo o dia você parar e dizer, Deus, obrigado. Está lembrando desta aliança, está lembrando deste cuidado, está lembrando desta ação de Deus na sua vida. Então é algo eterno. E esta nova aliança, ela foi trazida através de Jesus Cristo. E tem um texto aqui, eu estava até lendo ele hoje, meditando nesse texto hoje, de Hebreus, e é uma palavra muito forte, uma palavra contundente que nos mostra esta realidade. Hebreus, no capítulo 9, o versículo 15, ele fala sobre isso aqui, o escritor aos Hebreus, ele diz, e por isso é mediador de um novo testamento, de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Então esta herança eterna é o quê? É a vida eterna através de Jesus. Naquela cruz ele fez esta aliança, ele derrama o seu sangue
seu sangue carmesim em prol de mim, em prol de você. Ele faz esta aliança, este pacto, que a partir daquele momento o véu do templo se rasgou. E hoje nós temos acesso aos santos dos santos. Através de Jesus Cristo, temos acesso a Deus e à salvação, completando a aliança anterior. Porque Deus, se você for ver o Velho Testamento, a forma que Deus falava com seu povo, e Deus fazia um pacto, fazia aliança, era o testamento, mas só que o ser humano, o coração duro, dura cerviz, não parava para observar o decreto, o conserto de Deus, o ser humano a cada dia desviando-se da presença de Deus, e aqui a última chance, a última cartada, foi Jesus, o seu filho. Ele disse: não tenho agora, a minha última chance é meu filho. Eu vou enviar meu filho para esta nova aliança para com este povo. E eu estava meditando, e Deus sempre fez lá no Velho Testamento esta aliança de proteção e de cuidado. Ele fez esta aliança, e eu estava a meditar a Davi, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5. E ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo ele estabeleceu comigo uma aliança eterna, um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Olha só, queridos, a convicção do rei Davi, do salmista Davi, em saber desta aliança, deste pacto que Deus fizera com ele e estabeleceu este concerto, esta ordenança, e ele entendia que Deus era a sua salvação, o seu lugar forte, a sua cidadela. Interessante que o salmista, quando ele escreve os salmos, ele fala muito sobre isso: o porto seguro, a sombra das tuas asas, eu me abrigo até que passe as calamidades, tu és o meu escudo, és o meu refúgio, tu és o meu Deus, em quem me refugio. Então ele sempre entoava este cântico, este poema de adoração a Deus, de exaltação a Deus, porque através deste pacto, desta aliança, o Deus da aliança que promoveu esta aliança. E não foi diferente com Moisés. Moisés também, amados, ele recebeu também. Se formos observar aqui esse texto do Êxodo, livro do Êxodo, no capítulo 34, o versículo 10, ele diz algo interessante. Deus faz uma aliança com o povo. Então disse: eis que eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. A promessa, meu irmão, de Deus fazer coisas extraordinárias, fenomenais, coisas que nem o olho viu,
nenhum ouvido ouviu, nem subiu ao coração humano. É o que Deus ele preparou para este povo. E eu acho o mais surpreendente aqui, o mais surpreendente foi o sinal de compromisso. Eu acho incrível a forma que Deus ele estabeleceu um sinal na vida de um homem que a Bíblia fala de uma maneira linda, um homem chamado Noé. Imagina aí. Imagina Noé, o homem íntegro, o homem versátil, o homem que fazia a vontade de Deus, e ele recebe uma ordem, porque o mal tinha se alastrado sobre a terra, o ser humano a cada momento mais terrível, e Deus queria acabar, sabe, aniquilar o povo. E aqui ele encontra somente a família de Noé, uma família justa. E ele não queria destruí-los. Ele fez uma aliança. Deus fez uma aliança com Noé. Gênesis capítulo 19, ou Gênesis 9, versículo 16. E o sinal de Deus, esta aliança com Noé, diz: quando eu enviei nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris, e eu me lembrarei da minha aliança. Interessante, quando eu vejo arco-íris no céu, eu me lembro disso, da aliança com Deus. E imagina os olhos de Noé contemplando e sendo contemplativo com tudo isso, a promessa de Deus. Ele constrói a arca, as pessoas ridicularizavam ele, zombavam dele, né? Olhava assim, oxe, aqui não chove não, bonitão, tu tá fazendo isso pra quê? Tu tá perdendo teu tempo. E ele construiu. Do jeito que Deus ordenara, ele fez. E tudo sucedeu como Deus tinha feito esta aliança com Noé. Tudo sucedeu desta forma. E a partir daí, começa uma nova trajetória para a humanidade através desta aliança de Deus com Noé. E a você, meu irmão, e a você, minha irmã, confie que a aliança de Deus garante o seu sucesso. Ao Pai e a verdadeira felicidade, quando temos acesso ao Pai. Ele nos garante o seu acesso a Deus. Esta aliança que Jesus ele cumpriu naquela cruz. Ele foi fiel. No Getsêmani, era muito angustiante ele saber, ali orando, pedindo a Deus que lhe passasse este cálice. Mas havia uma aliança. E esta aliança não podia ser quebrada, de ele morrer por mim e por você. Se hoje nós temos uma vida abundante, foi através do sangue de Jesus. Esta aliança eterna de Deus para com o ser humano.
Que neste momento, meu amado, minha amada, você possa refletir sobre isso. Que este plano de Deus, esta aliança de Deus foi perfeita. E hoje não vai precisar de dilúvios. Não vai precisar, sabe, outras cenas para se executar a justiça de Deus. Mas através de Jesus, você pode sentenciar se a vida eterna ou a morte eterna. Quando o homem aceita Jesus, quando o homem ele entrega a sua vida para Jesus, faz esta aliança com Deus, ele tem a vida eterna. Mas quando ele não quer fazer esta aliança, ele está lhe garantindo a condenação eterna, a morte eterna, o inferno. Mas eu sei que você quer a vida eterna. Pai, nós te louvamos, ó Deus. Nós te bendizemos por este momento, Pai. Momento de pregação, de explanação, de estudo da Tua palavra. Ó Deus, que palavra, que tema. O Deus de aliança, Pai. Nós te louvamos por este momento, por esta mensagem. Muito obrigado, Paizinho querido, por ter nos usado aqui neste momento como canal de bênção, de milagre, como canal trazendo esta realização, desta aliança ao qual o Senhor fez com o ser humano através de Jesus. Pai, eu peço a tua bênção sobre esta vida, a bênção da cura, da salvação, da libertação, esta aliança sincera e verdadeira, que o teu povo entenda e que a partir de hoje o teu povo, isso vai partir dele, fazer esta aliança de conserto, de mudança, de transformação, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, eu rogo a ti, Pai, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Está aqui, meu irmão, que palavra linda, palavra maravilhosa, vai estar aqui disponível no nosso canal do YouTube, vai lá, nos procura, Valdemir Costa PB, Valdemir Costa PB, muita coisa boa para você, vai lá na nossa página do nosso canal, se inscreva se você não é inscrito, toca no sineco de notificações e ouça, compartilha. Curta estas mensagens de Deus, viu? Não há dúvidas que é de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, porque o meu desejo é que Deus te abençoe grandemente, abundantemente, em nome de Jesus. Amém e amém.